Um homem mantém uma paixão platônica por uma mulher durante quase 3 anos. Mas esse homem aqui, ele não é um homem não, tá? Vou chamar ele de monstro, porque é isso que ele é. Porque o que ele vai fazer com essa mulher é inacreditável. Oi pessoal, tudo bem com vocês? Meu nome é Gisele Ildes e sejam todos bem-vindos a mais um vídeo aqui do canal. Bom, hoje eu vou trazer uma história então daquelas que a gente precisa contar, porque a gente precisa estar em alerta sempre, porque isso que aconteceu com essa mulher pode acontecer com qualquer um e aliás já aconteceu com outras pessoas aí nesse mundo afora. Tem detalhes assim que a gente tem que estar sempre atentas no dia a dia para que a gente não caia na mesma cilada que ela caiu também. Então assiste o vídeo até o final e não deixe de deixar o curtir de vocês agora, por favor, pois me ajuda bastante aqui na divulgação do canal. Bom, então esse homem aí que eu falei lá no início do vídeo se chama Cem Karaçay. Quando o Cem completa 18 anos de idade, então ele se alista no exército aqui turco e enquanto ele está lá no exército acontece uma ligação por engano. Essa parte aqui tem várias fontes que falam que foi o Cem que ligou por engano para Fatma e tem outras fontes que falam que foi a Fatma que ligou por engano para ele. Mas esse detalhe não é muito importante, tá? Mas eu vou então aqui seguir a versão de que ele faz uma ligação por engano, né? Diz com o número errado ali e sem querer então ele liga para Fatma Nur Çelik. Eles conversam só alguns minutos, mas na loucura do Cem ali, então, ele ficou totalmente apaixonado por essa mulher, apaixonado pela voz, na verdade, né, dessa mulher que ele não conhecia. Agora eu vou entrar aqui com o histórico da vida da Fatma. Ela vem de uma família que morava em Antalya, e então ela tá para prestar o vestibular e tal, e ela se muda para Istambul, faz 1 ano de cursinho lá em Istambul, e depois, logo em seguida, ela consegue passar, então, no vestibular, e entra na faculdade de nutrição. Então, ela era uma estudante que morava lá em Istambul. Bom, nesse meio tempo aí, então, vai acontecer várias coisas na vida dela e na vida dele também. Ele, então, continua ligando para ela e, ao que tudo parece, ela não gostava dessas ligações não, tá? Desse louco aí, enfim, né? Mesmo assim, então, ele volta lá do exército, volta para Istambul, ele se casa, tem um filho com a esposa dele, ela continua morando lá em Istambul, continua na faculdade de nutrição dela e ela encontra um namorado, né? Começa a namorar e tal. Então aqui nesse ponto que a Fatma já estava então namorando, né? O Cem liga um dia e eles combinam realmente de se encontrar. Pela primeira vez, então, os dois iam se ver, né, frente a frente. Mas a Fatma, na verdade, ela tinha um plano. Ela foi nesse encontro com o namorado dela e com muitos homens também, amigos do namorado e amigos dela também. E aqui, lembrando que o Cem já estava ligando para ela quase que 3 anos, tá? Nessa loucura aqui. Então ele chega nesse local de encontro e eles não se conheciam, né? Nenhum dos dois sabia da cara de um do outro. Quando ele chega nesse local, ele fala que ele vê uma mulher cheia de homem do lado, mas, né, até então ele não sabia que era ela. Então ele liga pro telefone dela para ver quem que vai atender o telefone e quando ele vê, é essa mulher que está cheia de homem, então, que atende o telefone. Então ele entendeu ali que a Fatma, de repente, né, estava fazendo alguma coisa contra ele e ele ficou com uma certa raiva dela e tal, mas mesmo assim ele continuou obcecado por ela. Ele vai embora do lugar, eles não se encontram nesse dia, tá? A Fatma, então, não sabe fisicamente quem que é ele, mas o Cem, a partir desse dia, ele sabe, então, quem que é a Fatma. E continua na vida dele e fica um tempo sem ligar para ela, fica dias ou semanas sem ligar para ela. E então passa-se um tempo e no dia 20 de setembro de 2012, é esse ano aqui que vai acontecer tudo, na verdade, tá? A Fatma, ela sai do alojamento que ela estava ficando lá na faculdade e ela aluga um apartamento com uma amiga dela. E as duas vão morar juntas nesse apartamento que ficava no bairro de Bahçelievler. E é nesse apartamento aqui que tudo vai acontecer. Como ela estava então morando nesse apartamento, ela tinha que ir de metrô para a faculdade e ela pegava sempre o metrô da estação de Yeni Bosna. E por um acidente do destino, infelizmente, 1 semana antes de tudo acontecer, o Cem está nessa mesma estação de metrô lá de Yeni Bosna e ele vê ela na estação. Meu Deus, é muito louca essa história, sabe? Porque essa parte aqui me deixa muito chocada que como
aconteceu isso, né, para ele conseguir descobrir realmente onde ela morava. Então, o que que ele faz? Ela sai ali, né, da estação e ele começa a seguir ela para ver aonde que ela morava. Ela vai, então, caminha normalmente, ela morava ali bem perto dessa estação e chega no edifício, entra lá, né? Mas então o Jem, nesse ponto, ele sabia onde ela morava, mas ele ainda não sabia qual que era o número do apartamento dela. Agora, olha a loucura desse cara, tá? O que que ele vai fazer? Ele vai procurar um emprego nesse mesmo bairro onde ela morava para ficar mais perto ali, para ficar de olho sempre nela. Olha a obsessão desse louco. Então, no dia 10 de outubro de 2012, 3 dias antes de tudo acontecer, ele está ali vigiando ela e vê que o pessoal da companhia telefônica está ali arrumando o poste e tal, de repente ligando a linha telefônica dela, porque ela tinha acabado de se mudar, ou de outro vizinho, mas enfim, ele vai ali com os funcionários e ele pergunta para eles aonde que mora aquela menina, Fatima, né? Qual que é exatamente o apartamento. E os funcionários da companhia telefônica respondem para ele e falam para ele: ela mora lá no apartamento 23. Então agora o que que o Jem faz, esse louco aqui? Bom, esse emprego que ele pegou ali no bairro era de eletricista, mas ele então fingiu que ele era uma pessoa que trabalhava para o provedor da internet, tá? E fez um formulário falso no nome do apartamento dela. E chegou então no dia seguinte, no dia 11 de outubro, no apartamento e falou: olha, vocês têm um problema com a internet aqui e eu vim aqui, né, verificar o problema de vocês. Assim que ela abriu a porta lá em cima, ele viu que ela não estava sozinha em casa. Então ele entra, começa ali com as coisas que ele trouxe, né, a consertar a internet, que não tinha defeito nenhum. Só que ele fala: não estou conseguindo achar o problema, vou ter que voltar amanhã. Então ele volta no dia seguinte, no dia 12, e quando bate a porta, novamente ela não está sozinha em casa. Ela está então com a amiga lá que morava junto com ela. Ele entra e ele fala: não, eu não vou conseguir consertar com os materiais que eu tenho aqui, vou ter que voltar depois. E vai embora. E agora no dia 13 de outubro de 2012, então no dia seguinte, né? Ele volta novamente e é esse dia que vai acontecer tudo, porque dessa vez ela estava sozinha em casa. Tá gostando das histórias aqui do canal? Não esquece de se inscrever aqui no canal e lembrando que toda terça-feira eu trago um caso novo para vocês, tá? Se inscreve aqui embaixo e ativa as notificações também para saber toda vez que eu solto um vídeo novo para vocês. Então, no dia 13 de outubro de 2012, ele chega às 15h11, entra na casa dela, ela está sozinha lá. Ele começa lá com as coisas que ele trouxe a tentar consertar o que não estava nada de errado no apartamento. Nesse meio tempo, ela envia uma mensagem de texto para a colega de quarto que morava com ela, falando: olha, o cara da internet voltou, tá aqui trabalhando e continua consertando as coisas. Bom, ele fica lá por um tempo, então, e depois às 16h18 ele sai novamente e fala para ela que ele vai buscar mais algumas ferramentas. Agora a gente presta bem atenção nos detalhes para ver quantas vezes ele podia ter desistido de tudo isso aqui. Ele retorna para o apartamento às 16h35. E aqui nesse ponto que as coisas vão começar a ficar esquisitas, porque um tempo depois ela envia uma mensagem para o namorado dela, que na verdade já não era mais namorado, tá? Nessa época aqui, ele já era noivo dela. E falou que ela estava desconfiada do cara que estava consertando a internet. Então a gente vê nesse ponto que de repente ele deve ter falado alguma coisa, de repente ter dado em cima dela, enfim. Bom, depois daqui a gente vai também se basear no próprio depoimento dele, tá? Depois de um tempo, então, ele decide contar para ela que é ele, então, o cara que estava há 3 anos já ligando frequentemente para ela. Assim que ele conta, então, para ela, ele diz que ela fica nervosa e ela mostra a aliança dela para ele, fala: olha, eu sou noiva, você, por favor, vá embora da minha casa, saia daqui e tal. E ele conta que ela começa a gritar muito. E quando ela começa a gritar, então ele fica nervoso e ali ele começa a bater nela. Bom, ela meio que fica desmaiada, ele puxa ela até o quarto, amarra os braços com fita e os pés com fita e coloca uma fita na boca também.
Nesse momento, ele desce lá no prédio, lá embaixo. Ele é visto, então, lá embaixo às 16h50 e ele fuma 2 cigarros, um logo atrás do outro. Aqui, ele teve a segunda chance para ele desistir de tudo que ele fez, mas ele não desistiu. Ele volta para o apartamento, então, e dessa vez ele, né, dorme com ela sem que ela queira. Se é isso que vocês estão entendendo o que ele fez, né? Então ele fez essa maldade com ela, tá? Satisfez o desejo dele lá que ele tinha por ela e ele pega o lenço dela, gente, que ela usava o lenço, né? Que ela era bem muçulmana, né? Bem fiel e tal. Ele pega o lenço dela e com o lenço, então, ele coloca no pescoço e ali ele tira a vida dela. Então ele sai do prédio e é visto então saindo do prédio às 17h52. Agora nesse meio tempo, lembra que ela mandou mensagem para a amiga de quarto dela e mandou a mensagem para o noivo depois dizendo que estava desconfiado? Os dois então já estavam em contato e os dois voltaram para o apartamento para ver o que estava acontecendo. Mas infelizmente já era tarde demais, porque quando eles abriram a porta do apartamento, eles já encontraram a Fátima sem vida. A Fátima tinha 20 anos de idade somente. E agora começa então a caçada atrás desse monstro, né? Bom, o que ele faz? Ele sai dali do apartamento depois de fazer tudo que ele fez com ela e ele vai para a casa dele, onde está a esposa e o filhinho. Lembra que ele era casado e tinha um filho, né? Chega em casa, troca de roupa. Ele diz então que ele tira o chip do telefone dela e joga no esgoto, pega um táxi e vai para a Lan House. Ele é visto entrando na Lan House exatamente 20h47 e ele senta em um computador lá no fundão e ele está com o telefone dela na mão. Dá para ver pelas câmeras também que ele está mexendo no telefone, provavelmente esse doente olhando as fotos dela, depois de tudo que ele fez com essa menina. Agora aqui, ao mesmo tempo, vamos lá para a casa dela, né? Lembrando que ela foi encontrada logo em seguida, então, pelo noivo e pela amiga. Eles, claro, que chamam a polícia chega rapidamente e começa a investigar muito rápido. A polícia turca foi muito rápida aqui nessa operação, tá? Eles conseguem, então, identificar que provavelmente era o cara da internet, que não era cara de internet coisa nenhuma. Conseguiram então as imagens da câmera, já conseguiram descobrir quem que era. E então quando o Cem está saindo da Lan House, o Cem sai da Lan House exatamente 00:06. Nesse momento ele sai dali e vai para pegar um táxi. Quando ele vai para pegar esse táxi, a polícia já chega e já prende ele. E na delegacia ele confessa e dá uma desculpa para os policiais que não colou, tá? Mas ele fala que ele estava no exército, voltou, casou lá com a mulher, lembra? Ela engravidou, foi pro exército para outra missão também, novamente, ficou 6 meses fora de casa nessa missão. Quando ele voltou, então, ele disse que a esposa dele tinha traído ele e ela mesma tinha falado isso para ele. Ele estava muito revoltado e depois disso ele nunca mais dormiu com a esposa. Enfim, então, ele quis meter ali uma de, eu sou coitadinho também, mas não colou, tá? Não colou e isso tudo foi para o julgamento, então. E nesse julgamento aqui que vai acontecer, ele vai tentar provar de que aquilo ali foi tudo no calor do momento, que ele só estava na intenção de ir lá para o apartamento para se apresentar para sua amada, né? Que ele realmente gostava muito dela e tal, mas que porque ela levantou a voz, por isso que ele fez tudo isso. Mas eles entraram com uma pista muito importante para provar o contrário, porque a acusação precisa provar que isso tudo foi, então, premeditado para que a pena seja a pena máxima, né? Mas, enfim, a fita que foi encontrada, lembra a fita que foi encontrada nos braços, nas pernas e na boca dela? A companheira dela de quarto garantiu de que elas não tinham essa fita adesiva dentro de casa. Ou seja, ele não foi lá para se apresentar só para ela, não. Ele foi lá, ele trouxe essa fita junto com ele, então ele planejou fazer toda essa maldade com ela. E no julgamento também foi anexado ali como que ela foi encontrada, né? Era provado de que ela realmente lutou muito para sobreviver
e ela tinha o material genético dele, que foi comprovado que era dele mesmo, embaixo das unhas. Mas então, depois do passar do julgamento, sai a sentença saiu no dia 3 de maio de 2013. O Jamp foi considerado culpado por ter feito esse ato horroroso com ela e foi condenado, então, à prisão perpétua agravada, que é a sentença máxima que o governo turco pode dar a um condenado aqui. E, além disso, também, ele teve um acréscimo de 14 anos pelo uso e também por entrar numa residência sem ser convidado, estar fingindo ali, então, que era um funcionário da internet. E esse tipo de vídeo aqui serve de um alerta muito grande, é muito importante que a gente assista e é muito importante que vocês compartilhem esse vídeo também, tá? Passa pra frente, porque esse tipo de situação pode acontecer com qualquer um. Você vê que ele planejou aquilo muito bem, né? Ele tinha um formulário lá que ele mesmo preencheu, falso, mas ela viu o formulário e acreditou realmente que ele era uma pessoa lá que trabalhava para a empresa de internet. Então fiquem sempre alertas, jamais abram a porta para ninguém. Sempre verifiquem com a própria empresa se aquele serviço, né, está sendo prestado correto ou não, se precisa estar aquele funcionário lá. Até por telefone eu até fico com medo, porque a pessoa pode até ligar para você e falar, olha, eu sou da empresa tal, tô mandando um funcionário aí. E vai saber se realmente é a empresa que está te ligando, né? Nossa, tem muitas formas para eles enganarem a gente hoje em dia. Nós temos que ficar sempre ligados. O uniforme também é uma coisa que hoje em dia, né? Porque eu vi um caso no Brasil, se eu não me engano, acho que foi 2 anos atrás. Se alguém lembra desse caso, me conta melhor aqui, porque eu lembro vagamente, posso estar falando alguma coisa errada. Mas eu acredito que tinha sido um cara que foi disfarçado com o uniforme do IBGE, se eu não me engano, e entrou na casa da pessoa, e ele não era funcionário coisa nenhuma, e roubou a casa da pessoa e saiu, foi pego na câmera até. Me corrige se eu estiver errada, se era IBGE ou se era outra empresa, mas eu lembro que ele realmente tinha um uniforme da empresa. Olha, gente, que loucura. Meu Deus, né? A gente tem que estar sempre em alerta, sempre. Melhor coisa a fazer é você mesmo ligar para a empresa e você mesmo marcar, então, um horário, pedir para a empresa o nome do funcionário, pede para o funcionário a carteirinha quando ele chegar, se certifique 100% de que a pessoa realmente é quem ela é, antes de entrar na sua casa. O perigo está em todo lugar, a gente tem que ficar sempre ligado. Passa esse vídeo para frente, tá? Não esquece, antes de sair, compartilhe ele com o maior número de pessoas que vocês puderem. Um beijo grande e eu vejo vocês no próximo vídeo.